Querido irmão, querida irmã, neste 21º domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem ao nosso encontro nos falar sobre salvação e sobre o nosso aprimoramento enquanto estamos neste mundo. É uma palavra forte. A primeira leitura do profeta Isaías apresenta um futuro que virá, no qual Deus reunirá todos os povos da terra com grande alegria, prosperidade e abundância, com a superação da violência, das rupturas e das fragmentações. É o grande desejo de Deus para a humanidade, a sua união. Os laços de fraternidade entre todos os povos, uma paz duradoura, uma paz profunda. É o nosso sonho também neste momento histórico em que há guerras e conflitos em diversas partes da Terra, em que a humanidade não encontrou ainda uma forma de convivência, de amizade e de prosperidade pacífica. O sonho de Deus é também o nosso sonho neste momento histórico, e nós, então, com o profeta Isaías, pedimos a Deus que nos dê a graça de alcançar esse sonho. A imagem que Jesus faz hoje no Evangelho é a famosa imagem da porta estreita. Jesus é questionado sobre a possibilidade da salvação. É recorrente esse questionamento no Evangelho. Hoje, então, Jesus é questionado da seguinte forma: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Essa ideia de um paraíso talvez esvaziado, que pode acontecer também a nós hoje. Jesus responde: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Como ler adequadamente essa frase de Jesus? De modo algum deve nos causar pavor, desespero. Jesus então está dizendo que pouquíssimos são os que se salvam? Não, não é a resposta de Jesus. O que Jesus está dizendo é que a salvação exige esforço. É que a salvação não comporta passividade, inércia, e que comporta, aí sim, uma certa dose de sofrimento, de renúncia, de esforço, de sacrifício. O que Jesus está nos dizendo na prática? O que significa a porta estreita? A porta estreita é aquela que é difícil de passar. Uma porta larga, grandona, é aquela que todo mundo passa. A porta estreita requer algum sacrifício para ser atravessada. Recorde-se que há uma outra ocasião do Evangelho em que Jesus apresenta a si mesmo como porta. Eu sou a porta. Por mim será possível entrar e sair. Quem passar por essa porta que sou eu encontrará pastagem, repouso, alimento, segurança. Então, como combinar essas duas imagens? A porta estreita e Jesus sendo ele mesmo a porta. Jesus é a porta que nós devemos atravessar. Mas essa travessia pede de nós a morte do egoísmo, que é o amor ao próximo. Então, qual é efetivamente a porta estreita do Evangelho de hoje? É a doação de si mesmo, doação amorosa, gratuita e generosa pelo próximo, que é sempre um sacrifício de si mesmo, porque comporta a superação do egoísmo, das vaidades, do comodismo, importa uma alta dose de humildade. Quem são os que se salvam? Os humildes, os que se sacrificam, os que fazem renúncias diante do próprio egoísmo para estar livres no amor ao próximo e a Deus. A porta estreita é o amor concreto praticado a cada próximo. Nem todos conseguem superar o egoísmo. Nem todos conseguem, numa atitude de humildade, ir ao encontro do outro. Por isso Jesus fala: muitos tentarão, mas não conseguirão. É a porta estreita do sacrifício voluntário pelo bem de cada próximo. Essa porta Deus hoje nos convida a atravessar.
Além disso, nós temos na segunda leitura uma lição fortíssima que hoje eu preciso compartilhar com você. É a leitura da carta aos Hebreus, no capítulo 12, que nos diz o seguinte: Irmãos, não desprezem a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem o aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Depois, porém, produz fruto de paz e justiça. No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, causa dor. Depois, produz paz e justiça. Vamos lá. É importante essa lição. Nós nos acostumamos nos últimos anos a falar que Deus é amor, e é a notícia mais importante sobre Deus. Que Deus é bondoso, é carinhoso, é compassivo, é verdade. Que Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, como diz o salmista, é verdade. Mas pode ser que essa compreensão correta de Deus nos leve a uma compreensão incorreta de Deus, que é aquela de que o seu amor nos trata assim de uma maneira sempre light, sempre leve, sem limite, sem correção. Quantas vezes a gente diz hoje às crianças, Deus não castiga. Está errada essa imagem. Acabamos de escutar a carta aos Hebreus que Deus sim castiga. Repito, Deus sim castiga. E isso não é incompatível com o amor. Basta eu falar agora com os pais, com as mães, compreendem com muita facilidade essa palavra de Deus. O amor, o que é? É o desejo da plenitude do outro. É a colaboração para o bem integral do outro. E quando o outro está no erro, é necessário que seja trazido de volta para o acerto. É necessário que seja corrigido, que seja ajudado a sair do erro, o que é sempre um processo difícil. Por isso que a imagem que é construída de Deus ao longo de toda a Bíblia e reforçada em Jesus Cristo é a de Deus como um pai. O pai ama e no seu amor precisa corrigir. Precisa apontar para o filho que está errado. Às vezes, com um castigo, com uma repreensão, com uma palavra dura, com uma punição, se for preciso. E isso educa. Isso ajuda a crescer. Como diz a palavra, na hora a gente não entende. Eu me lembro quantas vezes eu fiquei brabo com o meu pai pela sua severidade. Hoje faz 4 anos que ele chegou à eternidade e cada dia que passa eu agradeço mais pelas suas repreensões, pela sua severidade, pelos castigos que me deu. Me fizeram uma pessoa mais ordenada, menos disfuncional, menos desordenada. Qualquer pai e mãe sabe que se largar o filho em nome de um suposto amor, fazendo só o que quiser, sem nunca ser severo, sem nunca castigar, vai criar um filho desordenado, um monstrinho, como a gente diz. A palavra de Deus hoje então vem nos dizer: aceita quando Deus te corrige, porque Deus te corrige por amor. E alguns dos sofrimentos que nós atravessamos na vida, alguns, não todos, são uma permissão de Deus para nos ensinar quando nós erramos. Ou seja, pode ser que exista um sofrimento que eu estou atravessando que foi Deus que mandou para mim para que eu aprenda? Sim. E agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por te corrigir, por te aperfeiçoar. Porque Deus está te levando para o céu assim. Deus está te fazendo uma pessoa melhor assim. Então, procuremos enxergar hoje na nossa vida, na nossa história, aquelas correções que Deus está fazendo conosco. Aqueles castigozinhos que Deus nos manda no seu amor para nós sermos mais fortes, mais santos, mais perfeitos. E que nós saibamos que é através do outro, principalmente o outro que me cansa, que me custa, que me desafia,
que me incomoda, que nós vamos para o céu. É o outro, a porta estreita que nos leva ao céu. É o outro, a porta estreita que me desafia a amar concretamente, que me desinstala no meu egoísmo, no meu comodismo, e que o Senhor hoje me chama a amar concretamente para assim conquistar a salvação. Bom domingo e boa semana.